Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 22 de julho de 2020 e nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós faremos a leitura do relato bíblico de Gênesis, capítulo 35, os versículos 16 a 29, onde nós lemos assim. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: "Não tenha medo, você vai ter outro filho homem." Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naftali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Mamre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrão, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Esaú e Jacó, os sepultaram. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero fazer dois destaques, quero conversar a respeito de dois pontos desse texto. O primeiro, que é a morte, tanto a morte de Raquel, como também a morte de Isaque, e também essa situação de Ruben, que teve relações com Bila. Amados, Raquel está num momento muito especial de sua vida, dando à luz o seu segundo filho. E o nascimento de um filho sempre é um momento de alegria. As dores de parto, por mais doloridas que sejam, logo ao ter o filho no colo e poder amamentá-lo, é momento de muita alegria, onde se supera toda aquela dor do parto. No entanto, Raquel, no nascimento do seu segundo filho, infelizmente veio falecer, e então Jacó teve que sepultá-la ali mesmo. Raquel foi a mulher amada de Jacó. Jacó escolheu-a como a sua esposa, e Deus o abençoou com 2 filhos, José e Benjamim. No entanto, a família do povo de Deus, as famílias do povo de Deus também passam por essas situações difíceis da dor, da morte, da despedida, do luto. O nosso texto também então relata a morte de Isaque, o pai de Jacó. Isaque já era bem velho, 180 anos, quando Deus o chama para ir morar junto com os seus antepassados. Isso é importante também, quando a Bíblia no Antigo Testamento fala que alguém morre do povo de Deus, ela diz que essa pessoa foi se reunir com seus antepassados. Deus o reúne junto com os seus, com os salvos. O povo de Deus, assim, Isaque, Abraão, Jacó, Raquel, eles se reúnem no mundo dos mortos, se reúnem com o Senhor, porque eles fazem parte do povo de Deus e herdarão
a vida eterna ressuscitarão para participar da glória que Deus tem revelado para aqueles que são o seu povo. Então, por mais que é um momento de dor, de despedida, tanto no caso de Isaac, nosso relato, como também no caso de Raquel, há luto, há tristeza, há dor, há choro, há sofrimento, há consolo e esperança, porque Deus irá lhes dar a vida eterna. E outro destaque é sobre Ruben, que teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. O texto diz que Jacó ficou furioso. Nós temos aqui uma situação de pecado. Pecado contra o sexto mandamento. Mas poderia ser outro pecado, assim como a Bíblia relata pecados contra todas as tábuas da lei, contra toda a lei do Senhor. E a Bíblia diz que o pecado contra um ponto da lei é aquele que peca deve ser condenado e merece a condenação do inferno. E aqui então, nesta relação, também o pecado ele é detestável, é vergonhoso, é deplorável, e nós nunca podemos aceitá-lo como algo normal, algo que não cause sofrimentos. E dentro dessa questão da sexualidade, eu quero orientar e quero chamar a atenção para que se tome muito cuidado, porque a sexualidade ela está dentro de um contexto de matrimônio, dentro da união entre marido e mulher, onde nesta união um completa o outro e também se geram filhos. E quando essas relações acontecem fora do casamento, elas trazem a dor, elas trazem tristeza, trazem sofrimento para o cônjuge. Quando uma mulher é traída, quando uma mulher sofre a traição pelo seu marido, isso é muito difícil, muito doloroso para a mulher. Quando o homem é traído pela sua esposa, do mesmo modo, há um sofrimento, uma tristeza, e em decorrência disso acontecem muitas separações. E isso é por causa do pecado. Deus não se alegra com o sofrimento do seu povo. Deus não quer que o seu povo sofra. Mas quando nós infringimos a lei de Deus, nós trazemos sobre nós sofrimento. Jesus ele veio para nos libertar do sofrimento do pecado. Jesus veio para nos tirar a culpa do nosso pecado. Também neste caso, no exemplo de Ruben, se você pecou contra o seu cônjuge, se você pecou contra Deus, traindo, tendo relações extraconjugais, confessa o seu pecado a Deus, te arrependa e mude de vida. Abandone essa vida deplorável, essa vida de lixo que é a sexualidade fora do casamento. Não traga sofrimento sobre o teu cônjuge e sobre a tua família. Vive uma vida nova. Jesus diz, eu te perdoo, vai e não peques mais. A vida cristã, ela pode ser vivida de uma maneira maravilhosa, de uma maneira harmoniosa entre marido e mulher, mas o amor precisa estar acima de tudo, Deus precisa estar acima dos dois, e o honrar a Deus e o respeitar um ao outro precisam ser valores e princípios que norteiam o relacionamento conjugal. Esposa, faça de tudo para completar o teu marido. Homem, marido, faça de tudo para completar a tua esposa, para que não busquem se completar fora do casamento. Vocês têm tudo entre vocês dois e vivam isso no amor mais sublime que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher. Isso faz bem para vocês, isso vai fazer bem para os seus filhos, isso vai fazer bem para a sociedade, para o meio em que vocês estão vivendo, porque serão testemunhas de que vale a pena investir no casamento, vale a pena ser fiel no casamento e de que Deus abençoa esta união. Se você passou por uma situação difícil, se você passou pela separação, se você passou pela traição,
Em Cristo é possível recomeçar. Em Cristo você tem como recomeçar e ter uma vida nova. E viva essa vida nova que Cristo te dá. Essa liberdade para servir e ser fiel e amar o seu cônjuge. Que a tua postura seja nova, que a tua postura seja de amor, de fidelidade, de compromisso para com o teu cônjuge. Jacó, ele ficou furioso. E quem não fica furioso com adultério? Quem não fica furioso quando fica sabendo que foi traído, houve uma relação extraconjugal? Isso não é da parte de Deus, isso não vem de Deus. E Deus quer te dar uma vida de um relacionamento de paz, de reconciliação, de harmonia. Controle os seus temperamentos dentro do casamento. Seja atencioso com seu cônjuge. Seja carinhoso. Seja respeitoso. Procure entender o que está em seu coração para que você possa ajudá-lo, para que vocês possam viver bem. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê o dom de amar o seu cônjuge, para que neste amor Deus possa se fazer presente, possa ser a motivação para você viver uma vida de fidelidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, investir no casamento sempre valeu a pena. Investir no casamento sempre vai valer a pena. E fale e testemunhe de que o seu casamento não é perfeito, mas ele está sob a bênção de Deus e que você se esforça para que a sua relação seja harmoniosa, seja feliz e promova o bem-estar mútuo. Vamos falar com Deus, pedir o seu conforto, a sua orientação sobre a sua vida e também o seu matrimônio. Amado Pai, nós te louvamos pela palavra que tu nos deste, situações de morte, mas também de consolo, onde tanto Raquel como Isaac foram descansar junto com os seus antepassados no mundo dos mortos e de lá serão chamados para participar da vida eterna. O teu povo herdará a vida eterna, porque tu os abençoaste. Tu estás com o teu povo para os cuidar, para lhes dar uma vida de paz, uma vida de felicidade também, em meio ao luto, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Também, Senhor, nós te pedimos que abençoes a vida conjugal deste teu filho que está participando dessa leitura bíblica. Abençoe o seu casamento, livra-o das tentações que o mundo oferece, com a prostituição, com o adultério, com as traições. Livra-o, Senhor. Isso não traz prazer, isso traz sofrimento. Dê a ele, dê a este teu filho, a esta tua filha, a alegria de viver fiel ao seu cônjuge. Dê ao teu filho, à tua filha, sabedoria para que possam se completar um ao outro. E assim também, além de viverem felizes, poderem desta forma servir ao Senhor e serem testemunhas desta bênção que Deus instituiu, que é a união entre um homem e uma mulher. Senhor, que a tua bênção repouse sobre a vida e família deste teu filho. Abençoe a sua fé, abençoe o seu trabalho. Se o teu filho está aflito, está sofrendo, conforte-o. Se ele está em depressão, livra-o da depressão, dê a ele recursos, condições para tratá-la adequadamente. Se o teu filho está angustiado, está triste por algum motivo, principalmente também nesse período de pandemia, onde há tantas pessoas e quem sabe este nosso irmão está passando por aflições, esteja ao seu lado, confortando, animando, fortalecendo na fé e na comunhão contigo e também na vivência interativa com o semelhante. Abençoa, Senhor, a igreja, o povo de Deus
e abençoe aqueles irmãos que ainda não fazem parte do teu povo, para que possam receber o dom da fé e serem alcançados pelos méritos, pela obra de Jesus em seu favor, e assim fazerem parte do teu povo, para que, perdoados os seus pecados, ao final possam ser chamados para participar da grande festa celestial no céu. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos, eu agradeço pela oportunidade de poder partilhar a palavra contigo e que ela possa abençoar em sua vida. Até amanhã.